Atos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ficar em pé, por favor. O tema desta noite é o milagre da multiplicação. Atos, capítulo 12. Diz assim: ora, versículo 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Versículo 22. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Sentado no trono, esse homem chamado Herodes, sentado no trono, ele não deu glória a Deus. Veio o anjo e o feriu, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Pai, no nome de Jesus Cristo, alcança a nossa alma, o nosso íntimo, o nosso coração. Fala conosco, nos dê a revelação da palavra, e que o nome do Senhor possa ser glorificado, o nome do Senhor possa ser exaltado. Então, Senhor, aqui nós estamos para nos alimentar da palavra que nutre a alma. Então, Senhor, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Antes da gente dar prosseguimento, aqui havia uma divergência, depois houve uma reconciliação e foram até Herodes, rei. Ele sentou-se no trono, mas ele não deu glória a Deus. É o perigo do homem quando entrar numa posição de destaque e ele deixar de dar glória a Deus. Qualquer posição que você ocupar, qualquer lugar que você estiver, qualquer missão que você tiver de cumprir, você cumprir, nunca deixe de dar glória a Deus, porque o objetivo daquilo que somos, daquilo que temos como missão para fazer, é a sua finalidade de glorificar a Deus. Então, não se glorifique, não diz eu faço mesmo, eu não preciso de Deus. Não faça isso. Esse homem, ele sentou-se no trono, vestiu-se de traje real e ele se esqueceu, ele não deu glória a Deus. Logo o anjo veio e feriu e ele encheu de verme e morreu, sentado ali mesmo. Então, nunca deixe de dar glória a Deus pela sua vida. Está difícil? Dá glória a Deus. Está tranquilo? Dá glória a Deus. Está em necessidade? Dá glória a Deus. Nunca deixe de dar glória a Deus. Em vez de você estar lamentando, você está murmurando, dê glória a Deus, porque Deus se manifesta no momento certo. Enquanto que acontecia isso, a palavra do Senhor, naquelas imediações, ela crescia e se multiplicava.
A palavra de Deus, ela não deixa de se multiplicar, por mais que haja dificuldade, por mais que haja contrariedade, por mais que haja adversidade, por mais que haja as pessoas que não glorifiquem a Deus, mas a palavra de Deus, ela vai se multiplicando, porque existem pessoas, existem homens, existem jovens, existem mulheres que têm a finalidade, estão cumprindo o papel de cristão, de testemunhar o nome do Senhor em todo lugar, no trabalho, em casa, na igreja, na rua, no supermercado, e a palavra de Deus, ela vai se multiplicando. Multiplicando como? Alguém observa você, alguém olha para você, você nem imagina, você é muito observado. Nós somos observados todo tempo, por quem nos conhece e quem não nos conhece, e somos observados e somos avaliados. As pessoas nos avaliam, a sua atitude, o seu procedimento, a sua forma de ser. Se você está na igreja e a pessoa vem na igreja, ela te avalia aqui e te avalia lá fora. Ela diz, está diferente. Lá na igreja parece que é diferente, parece que eu sou diferente aqui. Então eu preciso glorificar a Deus em todo lugar. Não só Deus está olhando, mas as pessoas estão analisando. Elas estão observando a mim e a você. A gente acha que ninguém não está se importando com a gente. Se importar até que não, mas analisa. Saiba que a multiplicação é um princípio divino que transforma vidas, e ela nos convida a confiar em sua providência. Gente, você precisa, nós precisamos criar uma dependência da providência. Abacuque, ele tinha uma contestação com Deus quando o seu povo, o povo de Israel, estava sofrendo uma dura repreensão através de um povo pior do que o povo judeu, o povo de Israel, que eram os caldeus. E ele questionou, como é que pode um povo pior do que a gente, sendo nosso corretivo? Mas quando Abacuque foi para a torre de vigia, onde o Senhor o mandou, ele pôde entender quem era Deus na vida dele e o que Deus estava fazendo. Deus não realiza situações que a gente possa entender, mas se eu souber que é Deus que está fazendo, tranquiliza, porque o resultado é a glória de Deus manifestada, e a vitória, ela é manifestada também. O problema é que a gente fica questionando. A obediência é incondicional. Eu não posso, será? Não sei. Não, você conhece Deus? Deus está falando com você? Deus não é poderoso? Por que você está questionando? É obedecer. É incondicional. Eu não sei se você quando era criança, você tinha pai e mãe, ele te falava alguma coisa para você obedecer, você falava, eu não sei se obedeço. Não, tinha que obedecer incondicionalmente. Tá bom, mãe. Mas mãe, faz. Pai, faz. Obediência incondicional. Para com Deus é assim também. Eu preciso obedecer ao Senhor incondicionalmente. Mas agora eu sou maioridade. E qual é o problema? Abraão, 75 anos, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vem, eu vou te mostrar um lugar. Ele com 75 anos disse: tá bom, Senhor, eu vou. Obediência. Obediência não tem idade. A gente acha que vai ficando velho, não precisa mais obedecer a ninguém. Não, obediência é independente de idade. Eu vou obedecer sempre. Quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, é obediência, gente. Eu não posso deixar de obedecer. Eu não posso achar que eu já sei muita coisa, eu não preciso tanto dar satisfação para Deus. Não, você precisa obedecer, e eu preciso obedecer de uma forma incondicional. Por quê? Porque se Deus quer fazer alguma coisa através da minha vida, a primeira coisa que Ele vai requerer é a minha obediência. O princípio da multiplicação é uma ideia fundamental que não depende das circunstâncias naturais ou das condições humanas,
mas sim da ação e da vontade de Deus. Quando você e eu estamos na direção de Deus, estamos no caminho que Deus traçou, coisas sobrenaturais começam a acontecer, gente. Porque você está na dependência dEle. Você está na provisão, você está buscando a provisão dEle. Aí a bênção, ela se manifesta, e de uma forma multiplicada, porque ela é sobrenatural. Mas eu preciso estar na obediência. A palavra de Deus, ela se multiplica na sua anunciação, na sua pregação, para que eu possa crer, para que eu possa obedecer, e a partir daí Ele venha multiplicar as riquezas para a minha alma. Deus sempre quer multiplicar. Jesus, ao multiplicar junto aos discípulos, Ele demonstrou que mesmo em situações de escassez, lá naquele tempo que Jesus estava lá pregando, tinha uma multidão, 5.000 homens, fora as crianças, fora as mulheres. Jesus começou a perceber que eles estavam numa necessidade, não queria despedi-los porque eles estavam com fome. Jesus disse: dá-lhe voz de comer. Ele demonstrou que ao mesmo tempo, em situações de escassez é possível encontrar abundância através da fé, através da ação. A fé, ela não pode estar simplesmente declarada, mas ela precisa estar demonstrada. Fé sem ação ou demonstração é como se nada, ela é morta. Eu preciso demonstrar a fé que eu digo ter. Esse princípio da multiplicação é aplicado em diversas áreas da vida de uma pessoa, como na multiplicação de conhecimento, na multiplicação de relacionamentos, na multiplicação de objetivos pessoais. Quantas pessoas dizem: meu Deus, eu esperava, mas é tanta coisa, está vindo tanta coisa. Deus está multiplicando, mas eu preciso estar no caminho da obediência. A chave para a multiplicação é a disposição de aceitar e agir em respostas às oportunidades que Deus oferece. A Bíblia nos ensina que a fertilidade não é apenas uma questão biológica, mas também um símbolo profundo da bênção de Deus e da continuidade do seu pacto com a humanidade. A capacidade de gerar vidas, de multiplicação, são vistas como um reflexo da natureza criadora de Deus, em um meio pela qual a humanidade participa do ato contínuo da criação. Deus é especialista em multiplicar. Deus não divide. Deus não soma. Deus só multiplica. E nem diminui. Ele só multiplica. É a única das 4 operações, a única coisa que Ele gosta de fazer é multiplicar. Ele quer multiplicar na sua vida, na minha vida, mas depende da forma como você tem colocado aquilo que precisa ser multiplicado. A capacidade de gerar vida e a multiplicação são reflexos da natureza de Deus. O milagre da multiplicação da palavra de Deus, e através da palavra de Deus, os milagres acontecem e têm impactado os cristãos e não cristãos. Quando o Senhor abençoou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, havia 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 homens, crianças e as mulheres. E a Bíblia Sagrada, que quando Ele pediu, distribui, separa de 50 e 50, ao final da multiplicação sobraram-se 12 cestos. Mas se tinha só 5 pães e 2 peixinhos, por quê? Porque
Eles apresentaram na mão do Senhor, o Senhor abençoou. Se você colocar a sua vida, os seus problemas, a sua dificuldade, aquilo que você precisa, a sua direção, se você colocar na mão do Senhor, o Senhor vai multiplicar as oportunidades, o Senhor vai multiplicar as vitórias, o Senhor vai multiplicar a direção, o Senhor vai multiplicar as respostas. Ele é poderoso, Ele é especialista em multiplicação. Mas ninguém apresentou, se ninguém apresentasse para Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos, eles passariam por dificuldade, porque havia muita gente. Mas quando eles começaram a apresentar para o Senhor apresentou e entregou de volta para os discípulos. Quando você apresenta para Deus, muita coisa boa acontece. Deus evidenciou que tem todo o poder para satisfazer as necessidades humanas, não somente as físicas, não somente as orgânicas, não somente as emocionais, mas também as necessidades espirituais. A primeira multiplicação de pães e peixes foi um milagre relatado em todos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. A segunda multiplicação foi relatada em 2 livros, Mateus e Marcos. A primeira tinha 5 pães e 2 peixinhos. A segunda tinha 7 pães e alguns peixinhos. E a bênção da multiplicação foi a mesma. Esses milagres aconteceram depois que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. João Batista, que pregou, falou sobre Jesus, foi morto e decapitado. Jesus e seus discípulos tentavam ficar a sós, deslocando-se para o local mais isolado, mas a multidão seguia Jesus e seus discípulos por terra para a região afastada a qual eles tinham ido. Eles não tinham sossego. Ao saírem do barco, em vez de despedi-lo, Jesus teve a compaixão daquelas milhares de pessoas que o esperavam e curou. E aqueles que estavam enfermos, Deus curou. Ao entardecer, todos teriam dificuldade de encontrar comida de volta para casa. Passaram ali praticamente o dia inteiro, pois estavam muito longe de qualquer comércio de povoados. Contemplando essa situação, Jesus pediu aos discípulos que alimentassem a todos. Então Jesus perguntou a Filipe onde compraria um pão para alimentar toda aquela gente. Essa manifestação milagrosa de Jesus ocorreu não só uma, mas 2 vezes. Nesses episódios maravilhosos, poucos pães, poucos peixes alimentaram milhares de pessoas e até sobrou. A Bíblia descreve 2 milagres de multiplicação de pães e peixes, como já mencionamos. A primeira e a segunda. Mas não é só de pão e peixe que Jesus multiplica. Temos experiências bíblicas de Gênesis e Apocalipse da bênção da multiplicação. A Bíblia revela alguns episódios
aonde houve a multiplicação sobrenatural de Deus. Profeta Eliseu e aquela mulher que ficou viúva junto com seus 2 filhos, e havia uma dívida que o marido deixou para ela. Ele não sabia que ia morrer, ele não estava contando, ele contraiu dívida e ele morreu. Ele morreu. E ela tinha 2 filhos, e os 2 filhos estavam sendo requeridos para amortizar a dívida do pai. E ela, angustiada, ela foi até Eliseu e disse: o meu marido era servo do Senhor, era profeta aqui neste lugar, ele morreu, mas deixou uma dívida, e eu não sei como pagar. Eu tenho 2 filhos, eles querem que os meus 2 filhos sirvam para amortizar a dívida. Então Eliseu olhou para aquela mulher e disse: o que eu posso fazer para você? E ele perguntou: o que você tem em casa? Ela pensou e disse: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ele disse: está aí a tua bênção. Eu pergunto para você: o que você tem em casa? Ele disse: vai na tua vizinhança com os teus 2 filhos, pega todas as vasilhas que você puder pegar emprestado, vai, entra na tua casa, no teu quarto, fecha e coloca aquelas vasilhas e pega aquele azeite, aquela botija e comece a derramar. E a Bíblia Sagrada, você está lá em 2 Reis, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 4, está lá esse relato. Ela foi, pegou o azeite, foi derramando, foi, encheu numa vasilha, encheu o outro, encheu. Só tinha um pouquinho de azeite. E ela foi, encheu várias vasilhas. E aí acabou todas as vasilhas. Ela disse assim: vai lá, pega mais vasilha. E disse: não tem mais. Aí o azeite parou de jorrar. A bênção da multiplicação é a especialidade de Deus, mas você precisa colocar para Ele o pouco que você tem, para Ele multiplicar.